que o samba é o maior marco civilizatório da história do mundo. Tem muito samba aqui em Portugal. Bem-vindo ao Music as um Voyage. Hoje estou encontrando o músico brasileiro Fernando Baggio, que está fazendo o caminho inverso de seus antepassados, vindo descobrir Portugal, trazendo na bagagem a sua fábrica do samba. Fernando me contou de suas impressões iniciais em Lisboa e da ideia de viver o carnaval fora do país do carnaval. Espero que você curta essa viagem com a gente e continue conectado para mais. Music as um voyage. Nós estamos em Lisboa, no bairro de Belém. Tem a Torre de Belém, que é uma torre de vigília que funciona durante muito tempo. Mosteiros, igrejas, e foi onde nasceu o pastel de natas. No Brasil nós chamamos de pastel de Belém, e aí isso incorre num erro constante de brasileiros que aqui chegam e vão a outros bairros e dizem assim: eu quero um pastel de Belém. Aí o português diz: então vá a Belém. Aqui temos apenas pastel de natas. Temos aqui o monumento das caravelas? Esse é o monumento dos descobridores. Eu tô brincando, né, por causa desse fluxo migratório que tem agora. Esse é um monumento virado pro Rio Tejo. E eu digo que esse monumento tá virando, daqui a pouco ele vai estar virado pro continente. São os brasileiros descobrindo Portugal e voltando para cá. E é o caminho que você fez. Você está descobrindo Portugal agora? Eu tô há 3 meses aqui. E eu sou descendente também de portugueses. Da parte da minha mãe, minha trisavó veio da Ilha da Madeira. Já o meu bisavô paterno veio de Coimbra. E aí tem o lado italiano, os Baggio, e tem o lado brasileiro, do meu avô paterno, que é caboclo. Tem essa mistura de índio com negros. Quer dizer, eu tenho de tudo um pouco. E aí eu tô aqui, tô fazendo o caminho inverso dos meus antepassados, descobrindo Portugal. E você veio para trabalhar na fábrica, né? Eu vim para trabalhar na fábrica, tal qual os meus avós, né, que ou eram agricultores ou vinham para trabalhar na fábrica. Eu vim para trabalhar na fábrica, uma fábrica um pouco diferente. Então me explica, foi a música que te trouxe aqui? Não, foi a cultura, foi o desejo de expandir a cultura no sentido mais amplo dessa palavra, a cultura da vida, achar formas de enxergar o mundo, de não ficar limitado a só o que conhecemos e viver mais. Eu costumo dizer, ganhar casca de vida, né? Esse foi o principal objetivo, esse sonho é antigo. Mas você que já tinha lá no Brasil um trabalho consolidado como músico, continua fazendo aqui a sua música também? Sim, eu vim com o projeto de continuar fazendo o que eu fazia lá. Músico, baterista, professor de música, que são coisas são áreas da música que eu amo muito, e a parte do carnaval, que essa é a parte mais desafiadora quando você sai do país do carnaval. Como continuar vivendo o carnaval fora do país do carnaval. Eu continuo ainda como diretor da minha escola de samba, da Acadêmicos do Tatuapé em São Paulo. Fora isso, dentro do carnaval, eu também fazia palestras sobre carnaval para empresas. E isso é que eu também trouxe para cá e começo a fazer aqui agora. Essa é a fábrica que eu trabalho. É a Fábrica do Samba, o nome da minha empresa, também uma homenagem à Fábrica do Samba lá de São Paulo, que é onde se constrói as alegorias do Carnaval de São Paulo, alegorias e fantasias. É uma fábrica de palestras e treinamentos que aqui eu expandi não só para o meio corporativo, mas também para o meio social, para ONGs e também para o meio esportivo, para equipes esportivas de alta performance. Então eu aplico treinamentos, onde basicamente eu boto todo mundo para tocar, faço uma bateria de escola de samba com os participantes. Eu trabalho essa experiência como uma forma de ferramenta para que eu consiga conectar essas pessoas mais dentro do universo dos valores do samba, como o espírito de grupo, o mundo colaborativo, a criatividade, a empatia, o autoconhecimento, o autocontrole, infinitas coisas que o mundo do samba nos ensina. E você acha que então o samba e o carnaval têm muito a ensinar a Portugal nesse sentido? Olha, o Luiz Simas, que é um professor de história e grande pesquisador de samba do Brasil, ele diz que o samba é o maior marco civilizatório da história do país. E eu vou te dizer que é um marco civilizatório da história do mundo. A maneira como as sociedades de samba, não só as escolas de samba, produzem atos sociais, cívicos, civilizatórios, tem muito a ensinar ao mundo, desde da sua pré-história, da história do samba, da pré-história do samba, até os dias de hoje. E eu acho que sim, eu acho que tem muito a ensinar
para Portugal ou para qualquer outro lugar. E como que o português tem recebido as suas palestras? Eu estreiei num evento de uma empresa brasileira, a Rock in Rio, e o Rock in Rio hoje tem outros produtos. Um deles é um produto que está no segundo ano, que chama Innovation Week, que é uma semana de discussões, talks sobre criatividade, inovação, colaboração, tecnologia. E eu estreiei a minha palestra aqui da Fábrica do Samba no Innovation Week para portugueses e também brasileiros que estavam lá, e o feedback foi o melhor possível, sobretudo com os portugueses, e foi muito legal, muito surpreendente, muito bonito. Você sentiu alguma diferença em relação às que você ministrou no Brasil? Incrivelmente, não. Eles se entregam totalmente. Lá no Brasil eu já tinha feito palestras para grupos estrangeiros e lá no Brasil eu já tinha sentido que a resposta era sempre a mesma. Mas é diferente porque você está no país onde essas coisas acontecem. Às vezes eu tinha essa dúvida. Tudo bem, aqui eles são estrangeiros, mas eles se entregam à cultura local. Mas a pergunta que eu também tinha na minha cabeça era, dentro da cultura deles, eles vão se permitir a viver isso? E agora eu posso te dizer, sim, eles se entregam totalmente, de forma surpreendente. Esse foi um dos feedbacks que eu tive. Uma senhora me disse, olha, o português, sobretudo de Lisboa, é muito fechado, mas eu vou te dizer, eu nunca tinha visto um português agir como agiu na sua palestra. As pessoas estavam completamente entregues. Eu me sentia no Brasil. Eu falava, eu não estou acreditando. Ela falou, eu mesmo não tinha noção de que eu pudesse me soltar tanto, me liberar tanto. E o mais interessante é isso, que são eles que tocam. Como é o participante que efetivamente faz o samba, é uma coisa que mexe muito. Você está recentemente aqui, mas você sabe se existe samba e carnaval aqui também? É feito? É feito. Eu fui obrigado a pesquisar, porque eu tive que montar a minha equipe aqui. Essa minha palestra conta com uma equipe entre 10 a 15 pessoas, que incluem ritmistas, percussionistas, casais de mestre e porta-bandeira, passistas. E isso me permitiu entrar um pouco no universo do samba aqui de Portugal. Lisboa não tem escola de samba. Lisboa tem grupos de samba, quase sempre compostos por brasileiros. Tem o Viva o Samba, que faz o samba lá no Titanic, que eu já tive a oportunidade de ver todo domingo. Lota a casa, eles são fantásticos. Tem também o grupo do Boetolo. O Boetolo é um bloco que é também uma escola de percussão. Na Carnaval! Lisboa ainda tem outras coisas que eu ainda não conheço tudo, acabei de chegar. Mas fora Lisboa, aqui próximo a Lisboa tem uma cidade muito linda, praiana, que chama Sesimbra. Sesimbra tem escolas de samba, com portugueses, no modelo brasileiro, dentro da inspiração brasileira. Semana que vem ocorre um mega evento lá que chama Mega Samba, e vem gente da Europa inteira e muita gente do Brasil, com workshops, palestras e shows. E no norte de Lisboa é onde tem mais cidades com escolas de samba, com portugueses, dentro do modelo brasileiro. Estarreja é uma cidade que me ocorre agora, Ovar é outra cidade, escolas de samba boas, com competição acirrada. Por exemplo, tem o Nuno Bastos, que é um português compositor de samba de primeira. O show dele é sensacional, é um cara incrível, incrível mesmo. A escola de samba dele é lá de Estarreja, enfim, tem muito samba aqui em Portugal. E a sua relação com a música tradicional portuguesa? Já aconteceu alguma interação? Olha, não tocando, mas eu já fui assistir. E eu ainda estou assim, tentando entender, ou perceber, como eles dizem aqui, qual música é qual. Mas eu estou muito curioso ainda para saber o que as letras abordam. A maioria das letras ou falam de amor ou são satíricas. E eu tinha uma ideia do fado, aquela coisa do fado mais triste, mais dramático, mais... E não, tem muito fado divertido, engraçado também, uma coisa mais rancheira. E quando chega o verão e tudo no consegue, e quando chega o verão e tudo no consegue, ai o vento, o que me limpa e o que me fica careca. Às vezes eu vejo assim cantoras de fado, lembra um pouco aquele sertanejo do Galopeira, sabe? Aquela coisa, o jeito de cantar, impostar a voz,
que evidentemente são as nossas raízes, assim. E quais são os seus planos daqui para frente, então? Eu estava esperando o momento certo para entrar nesse mercado aqui da maneira que eu mais gosto. E eu escrevi um livro junto com um parceiro do Rio de Janeiro, Diego Zangado, que é um livro sobre samba, criando soluções e adaptações para o instrumento bateria através dos elementos de uma escola de samba e das rodas de samba.